Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria encontrá-los, que alegria tê-los aqui no meu canal do YouTube. Eu queria compartilhar com vocês uma grande novidade, uma notícia muito positiva, algo que me trouxe grande felicidade. E foi por essa razão que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Na verdade, eu fiquei sabendo que agora, no mês de julho de 2022, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu o meu livro sobre a DPF, meu livro sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental, como uma das recomendações bibliográficas para conhecer o tema no Brasil. E isso foi motivo para mim de muita satisfação, de muita alegria. Eu fiquei eufórico com essa notícia. E eu resolvi então gravar esse vídeo para poder contar para vocês um pouco sobre o livro, explicar um pouco as ideias principais do livro, compartilhar um pouco da noção da pesquisa que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo entre 2006 e 2009, que foi publicada em formato de livro mesmo pela editora Malheiros em 2011. Então, o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês um pouco do livro, né? E também contar a alegria que eu tive a partir desse reconhecimento feito pelo tribunal mais importante do Brasil. Vou começar a compartilhar os slides aqui, então, enquanto eu compartilho os slides, talvez minha tela, meu vídeo aqui fique paralisado, não sei, né? Mas vou começar aqui o compartilhamento de slides para contar para vocês um pouco dessa história com mais cuidado, né? E para que vocês saibam exatamente do que se trata essa obra e o porquê da minha felicidade em relação a essa pesquisa, né? Vamos lá. Então, fiz o comando aqui de compartilhamento. Vocês já podem verificar na tela de vocês aí o título dessa exposição, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é o título do livro e foi minha pesquisa de mestrado feita na Universidade de São Paulo entre 2006 e 2009. Nesse slide também vocês conseguem encontrar um pouco da minha qualificação acadêmica e logo abaixo o meu e-mail para contato, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser alguma orientação, enfim, se eu puder ajudar, vocês podem entrar em contato pelo gabriel_dmc@yahoo.com.br, né? Que história foi essa? O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal? Vejam só. Para que isso fique mais organizado, para que vocês tenham uma noção mais concatenada dessa exposição, eu dividi esse vídeo em 3 pontos principais. Primeiro, explicar para vocês o que é a bibliografia temática do Supremo. Depois, qual a estrutura do meu livro sobre a DPF e quais seus pontos principais. E, na sequência, como ler o livro. Para quem tiver interesse de ler a obra, como fazer para encontrar a obra e ter acesso ao conteúdo integral dessa produção acadêmica, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, bibliografia temática do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, gente, não sei se vocês sabiam disso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele, periodicamente, ele seleciona algumas bibliografias temáticas, tá? Então, quem tiver curiosidade, tem um link aí nesse slide, que é um link para essa bibliografia temática, né, sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas, na verdade, há várias bibliografias temáticas no Supremo. Tem sobre colaboração premiada, tem sobre repercussão geral, vocês vão encontrar também a produção das mulheres no campo do direito constitucional. Então, tem vários assuntos que atraem a atenção do tribunal e que se transformam em bibliografias temáticas, né? Nesse caso, o tema foi a ADPF, né? Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram obras importantes no Brasil, obras que eles consideraram importantes no Brasil sobre a DPF. Uma seleção de 100 obras. Então, como vocês podem notar aí nesse slide, 100 indicações bibliográficas recomendadas pelo Supremo sobre esse tema. E qual não foi a minha felicidade quando eu encontrei, dentre essas recomendações, meu livro sobre a ADPF. Por que isso é importante? O Supremo Tribunal Federal compartilha nessas indicações um material que serve de aprofundamento, que serve de reflexão, que serve para conhecer mais o Instituto, né? Então, quem quiser conhecer sobre a DPF, tem aí um mapa de onde procurar artigos, capítulos de livros, livros dedicados a esse assunto. E isso é ainda mais importante porque nós estamos vivendo um momento de discussão e de reforma do processo constitucional brasileiro. Foi feita uma comissão, inclusive, na Câmara dos Deputados, né, para discutir que modificações a gente pode ter no processo constitucional brasileiro. Então, mais uma razão para que a gente possa se aperfeiçoar, aprofundar os conhecimentos, para ver que caminhos a gente pode trilhar em relação à reforma do nosso processo constitucional. Então, essa foi a lógica dessa bibliografia, tentar indicar alguns pontos, alguns caminhos de aperfeiçoamento do nosso processo constitucional. Logo a seguir,
vocês encontram a capa do livro, né? É um livro que me deixou muito feliz, muito satisfeito. Ele foi o resultado do meu mestrado em São Paulo, então eu passei 3 anos pesquisando a ADPF, como eu já falei, entre 2006 e 2009, e em 2011 foi publicado esse livro, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Lineamentos Básicos e Revisão Crítica no Direito Constitucional Brasileiro, publicado pela editora Malheiros, lá de São Paulo mesmo. Logo na sequência, vocês conseguem ter contato com a estrutura do livro. Então, como é que esse livro foi organizado? Como é que eu dividi esse livro, né? Começo com os agradecimentos, evidentemente. Depois tem um prefácio do meu orientador, o professor Elival da Silva Ramos, que foi meu orientador de mestrado e também viria a ser meu orientador de doutorado, ambos na Universidade de São Paulo. E aí vocês encontram 6 pontos principais da obra. Começo com a introdução, depois com o histórico da ADPF, como é que ela foi pensada, como é que ela foi criada, quais são as peculiaridades dessa ação. Depois, os núcleos semânticos da ADPF, o que é arguição, o que é descumprimento, o que é preceito fundamental, como é que a gente pode entender essa ação, qual é o significado dela, né? Na sequência, direito estrangeiro, algumas comparações da ADPF no Brasil com outros institutos que lembram a ADPF em outros países, como o recurso de amparo na Espanha, por exemplo, como o recurso constitucional na Alemanha, por exemplo. Na sequência, os aspectos processuais, como é que acontece a tramitação dessa ação, como é que é o passo a passo processual dessa ação. E, por último, uma proposta para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em linhas gerais, gente, assim, em linhas bem resumidas, o que é a ADPF? Qual é a lógica da ADPF? A ADPF, o nome oficial é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Qual é a lógica? Mais uma ação no campo do controle concentrado de constitucionalidade, então, uma das ações do campo do controle concentrado de constitucionalidade, e que serve para a proteção do que existe de mais importante na Constituição, que são chamados preceitos fundamentais. Então, imaginem o seguinte, surgiu uma lei, e essa lei fere um preceito fundamental da Constituição. Surgiu um ato normativo, e esse ato normativo fere um preceito fundamental da Constituição. A ADPF ela pode ser o veículo para levar um questionamento dessa lei, ou desse ato normativo, ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. É essa a lógica. Ela lembra um pouco a ação direta de inconstitucionalidade genérica, né? Mas ela tem um critério próprio, que é o critério da subsidiariedade. Alguns chamam de requisito da subsidiariedade. Ela só pode ser usada quando não houver outro meio eficaz para sanar a lesão. Então, em poucas palavras, imaginem uma ação que é voltada para a proteção do que existe de mais importante na Constituição, os seus preceitos fundamentais, que é um conceito, inclusive, bem subjetivo, e que é utilizada para que o Supremo Tribunal Federal ele possa garantir a Constituição quando houver alguma ofensa a um preceito fundamental. Mas, claro, quando outras ações não forem capazes de resolver o problema, daí a chamada subsidiariedade. Em poucas palavras, seria essa a lógica da ADPF. Mas esse livro que eu preparei, qual foi a lógica desse livro? Eu quis expor o que era a ADPF, para que o leitor conhecesse o Instituto. Então, o livro detalhe histórico, como eu já falei, núcleos semânticos, direito estrangeiro e por aí vai, aspectos processuais. Mas eu não queria ficar só nessa perspectiva, eu não queria ficar só nessa constatação de compartilhar com o leitor aquilo que caracteriza a ação. Eu acho que seria muito mais importante, e eu achei, por isso que essa parte constou no livro, que seria muito mais importante não só constatar o que é a ação, mas como a gente poderia ter um sistema de controle mais aperfeiçoado e mais completo. Por essa razão que veio esse tópico 6 do slide, Perspectivas para a DPF, uma proposta. Então, quem tiver curiosidade de conhecer a obra, é uma obra descritiva, numa primeira parte, mas também propositiva, numa segunda parte. Para que isso fique mais claro, eu trago para vocês o slide a seguir. Vejam que aqui eu tentei resumir quais são as principais ideias do livro, né? Numa primeira parte,
quais as características principais da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o leitor que não conhece o Instituto, quer conhecê-lo, quer entender a DPF, quando a gente pode usar a DPF, quando a gente não pode usar a DPF, segundo o Supremo Tribunal Federal, é contemplado por essa primeira parte. Quais as características principais da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porém, existe uma segunda parte do livro, que é uma sugestão de modificação do sistema de jurisdição constitucional brasileiro a partir da extinção da DPF. E essa parte é a parte mais ousada do livro. Essa parte é a parte mais criativa da obra. Por quê? Depois de conhecer a DPF, eu acho que a gente poderia aproveitar o que ela trouxe de bom para o sistema constitucional brasileiro. A gente poderia aproveitar as vantagens que ela traz, os atos que ela consegue combater e a criatividade que a gente pode encontrar nela. Mas a gente pode aproveitar essas características da DPF a partir da extinção do Instituto e da incorporação do seu objeto na ação direta de inconstitucionalidade genérica. E aí vocês encontram as conclusões no slide, né? Em síntese, como vocês encontram aí, extinção da DPF via emenda constitucional. 2, simplificação do controle via incorporação da antiga DPF na ADI genérica. Para usar uma expressão muito comum da linguagem popular, gente, menos é mais. A lógica que guiou esse livro foi essa. Menos é mais. Se a gente quer pensar a nossa jurisdição constitucional, se a gente quer aperfeiçoar a nossa jurisdição constitucional, a gente pode tentar entender quais são os potenciais de cada instituto, as vantagens de cada instituto, né? E tentar tornar o sistema mais rico e mais simples de ser utilizado. Então, qual foi a minha proposta nesse livro? Que haja uma emenda constitucional que extinga a DPF do Brasil, primeira etapa, mas, segunda etapa, que nós possamos incorporar a ADI genérica, a ação direta de inconstitucionalidade genérica, os pontos positivos da experiência da DPF no Brasil. É essa a ideia. Se é para a gente falar de jurisdição constitucional, se é para a gente falar de melhoria da jurisdição constitucional, que tenhamos uma jurisdição mais simples e mais eficaz. Em síntese, essa é a lógica do livro, tá? E aí vocês podem perguntar, onde é que eu posso ler essa obra, se eu tiver curiosidade de conhecer essa obra? Eu coloquei para vocês nesse slide um compartilhamento do meu perfil pessoal no academia.edu. O academia.edu é uma rede de compartilhamento acadêmico de artigos, produções acadêmicas em geral. E se vocês clicarem nesse link que aparece aí nesse slide, vocês vão encontrar meu perfil do academia.edu. Eu vou colocar os slides também aqui no YouTube, gente, na parte do comentário do vídeo, para quem quiser acessar os slides, tá? E, consequentemente, acessar os links também. Então, esse meu perfil é completamente aberto. Praticamente tudo que eu produzi academicamente até hoje, quase tudo, né? Está disponível gratuitamente lá, nesse link. Existe um artigo que eu escrevi sobre a DPF, chamado A DPF, Qual a Saída do Labirinto? Eu chamei esse slide de um pequeno artigo gratuito, né? Então, basta clicar nesse link que aparece aí no slide, do academia.edu, e vocês podem procurar, clicando nesse link, um artigo chamado A DPF, Qual a Saída do Labirinto? É um artigo pequeno, que, na verdade, é uma espécie de síntese do livro. Então, quem quiser conhecer o livro vai ter ali uma ideia do que eu propus na obra sobre a DPF. Quem quiser ter acesso ao livro integral, aí eu coloquei agora mais um slide para quem tiver curiosidade de ler a obra toda, está disponível na Amazon, que eu sei que é um local que muita gente procura, né, para comprar livros, para adquirir diversas novidades no campo de obras físicas ou eletrônicas, né? Essa minha obra está disponível apenas na versão física, a gente não tem aí a versão eletrônica, e vocês encontram também disponível na Amazon e em outros locais também vocês vão encontrar outras livrarias, né? Mas eu coloquei esse link por ser um link que geralmente muita gente procura e pede, onde é que eu me encontro na Amazon? Então, já fica a recomendação para quem quiser adquirir, tá? E no mais, gente, basicamente é isso, tá? É um vídeo curto, um vídeo pequeno, para celebrar com vocês essa alegria, essa minha grande satisfação de ter tido essa obra indicada e lembrada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que é motivo de muita satisfação. Eu me lembro que foi uma obra feita com muita dedicação, com muito cuidado, com muito esmero, né?
e ter essa lembrança pelo Supremo Tribunal Federal me deixou imensamente feliz. Então, fica aí essa gravação e eu espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno vídeo, tá certo? Vou aqui fechar o compartilhamento de slides, deixar para vocês um forte abraço e dizer que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!